Olá, boa noite, graça e paz. Eu vou dar um tempozinho para mais pessoas poderem entrar na live, para assim começarmos essa devocional sobre família, para iniciarmos, na verdade, nessa semana de louvor e clamor por todas as famílias. Amém? Vamos dar mais um tempinho para que mais irmãos e irmãs possam assim entrar. Amém? Graça e paz a todos e a todas. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. É um prazer poder participar com vocês na abertura dessa semana tão especial de oração, clamor e intercessão pelas nossas famílias. Famílias que estão precisando tanto de oração, de busca, de pessoas que se coloquem à disposição em clamar ao Senhor para que interfira nos diversos problemas que as famílias estão enfrentando. Agradeço ao pastor Erlon pela oportunidade de poder ministrar e pregar para a Igreja Metodista em Goiabeiras. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos e das irmãs desta igreja. Amém? Graça e paz a todos. Amém? Queria compartilhar com vocês hoje um texto bíblico que o Senhor colocou em meu coração sobre família. Dentre todas as instituições que Deus criou, eu acredito que a família é a principal delas. E Deus criou a família e não nos deixou só na questão de como tomar conta da nossa família, mas sim nos deu o Espírito Santo como consolador. Ou seja, Deus não nos deu um espírito que estaria somente olhando a gente na construção da nossa casa, da nossa família, mas que estaria conosco, participando, consolando se fosse necessário e incentivando cada um de nós a orar e a buscar e a continuar lutando pelas nossas famílias. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos número 127. Em Salmos número 127. Amém? Abra sua Bíblia, busque aí no seu aplicativo ou pegue a sua Bíblia física na mão. Abra ela e vamos ler junto, orar e buscar um pouco entender aquilo que o Senhor tem para nós nesse início de semana abençoada, que terá ministrações todos os dias voltadas sobre o tema da família. Salmos de número 127, a partir do versículo 1. Amém? Salmos de número 127, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado contra o pleitear com os inimigos à porta. Amém? Queria, antes de começar a missão da palavra, orar junto com você. Amém? Senhor Deus, nessa noite nós nos colocamos à tua disposição, ó Pai, para orar, para clamar, para buscar, ó Deus, uma direção para as nossas famílias, ó Pai. Uma instituição que o Senhor criaste desde o início, ó Pai, com tanto zelo, com tanto amor, para ser, ó Deus, uma fonte de refúgio, de proteção, mas também de ensino da Tua palavra e de uma busca contínua pela Tua presença, ó Deus. Eu quero entregar, ó Deus, cada família da Igreja Metodista em Goiabeiras, cada família, ó Deus, das pessoas que estão nos vendo nessa noite, que o Senhor, ó Deus, possa ministrar poderosamente ao coração de cada um, revelar, ó Deus, a Tua verdade, revelar, ó Deus, a Tua palavra.
Ó Deus, que nessa noite nós possamos ser alimentados, não por palavras humanas, não por vozes humanas, mas sim, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua voz, que acalma o nosso coração, ó Deus, que acalenta também o coração que está entristecido, ó Pai. Eu te peço nessa noite, Senhor, seja conosco em todo o decorrer desta live. E quando acabar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vai ministrando, vai incomodando, ó Pai, cada coração a ruminar, a pensar, a repensar sobre aquilo que está sendo ministrado. Ó Deus, e que nessa semana o coração da Tua igreja, Senhor, os joelhos, ó Deus, do povo da Tua igreja, sejam voltados para a intercessão e busca, Senhor, por cada família. Ó Deus, que nós possamos sim chorar, clamar, ó Deus, e se for preciso, Senhor, gritar. Deus, entre em favor das nossas famílias. É o que eu te peço, ó Deus, nessa noite, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos e irmãs, é comum hoje cada um de nós ligarmos a nossa televisão e ver em algum jornal, ou se você pega seu celular ou pega o seu computador e entra em algum site, você vê notícias de pessoas famosas que construíram grandes impérios, grandes fortunas, grandes coisas materiais, olharem para a sua vida e se sentirem pessoas infelizes, pessoas incompletas, pessoas que estão cada vez mais mergulhadas em uma depressão, mergulhadas em uma busca que parece que não está levando a lugar algum. E algumas dessas pessoas vão buscar refúgio, talvez, em drogas, em prazeres mundanos, e aquelas que não conseguem acalentar o coração nessas coisas, ou que tudo isso já perdeu o sentido para a vida delas, acabam, infelizmente, até indo para o suicídio. E quando eu penso nessas pessoas que construíram isso tudo e não encontraram a felicidade, e quando eu olho para esses salmos, não que eu irei tentar nessa noite responder o porquê essas pessoas cometem isso, mas que esse salmo traz respostas importantes para as nossas vidas, mas principalmente para as nossas famílias. Famílias essas que nós devemos construí-las nos pés do Senhor. Amém? E quando eu olho esses salmos, eu quero trazer essa noite alguns ensinamentos ao teu coração, mas principalmente para a sua família. E quando eu olho esses salmos, logo no versículo 1, Salomão nos dá um grande ensinamento, que é o que aquele que edifica a casa é o Senhor. Não é homens, não são pessoas, mas o Senhor. E como eu disse no começo desse texto, nós vemos pessoas construindo as suas vidas, casas, sonhos, e essas pessoas se dedicam ao estudo, boa parte da sua vida, depois a outra parte da sua vida trabalhando, tentando construir alguma coisa, ou melhor, nós tentamos construir alguma coisa na nossa vida não pelo ato de tê-lo, mas pelo ato de talvez sermos chamados de alguém. Não, fulano é isso aqui, ciclano é aquilo lá. E às vezes dedicamos tanto tempo a estas coisas, querendo construir tantas coisas materiais, que esquecemos de dedicar um tempo à nossa casa, de dedicar um tempo à nossa família. Quando olhamos os retratos das famílias hoje, percebemos às vezes famílias com grandes bens, ou famílias que buscam construir tantas coisas, mas esquecem de construir o relacionamento entre elas. E nos esquecemos que na construção da nossa vida, na construção da nossa família, quem a edifica é Deus. Às vezes buscamos a responsabilidade de edificar tanto as coisas materiais, mas também a nossa casa aqui nos nossos ombros. E quando buscamos isso, nós ficamos cansados, nós ficamos sobrecarregados, nós ficamos exaustos e começamos a colocar culpa, talvez em um sistema, culpa em alguma outra coisa. Mas meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor fala no primeiro ensinamento que o edificar é de Deus. Não tente você edificar a sua casa por conta própria. Não tente você edificar talvez relacionamentos por conta própria.
porque o edificar é de Deus. Nós temos o dever de convidar a Deus para ser o mestre de obras da nossa casa, o mestre de obras das nossas famílias, e nós não edificaremos, nós seremos cooperadores de Deus na missão de edificar a nossa família. Quando nos tornamos cooperadores de Deus, tiramos o peso que há sobre nós em ter que edificar, em ter que gastar tempo, em ter que ficar ali muito tempo talvez querendo construir alguma coisa. É deixar Deus direcionar, é deixar Deus edificar. Nós somos cooperadores, porque a partir do momento que o ser humano toma para si a responsabilidade de edificar a sua casa, de edificar tudo, essa grande construção pode ter bases frágeis. Porém, a partir do momento que você convida o Senhor para ser o mestre de obras, a sua casa, a sua família terá uma base sólida, que pode vir a tempestade, pode vir o furacão, pode vir os ventos fortes, mas a sua casa e a sua família permanecerá de pé. Amém? O segundo ensinamento que eu vejo nesse texto é que Deus é que guarda. Quando Salomão escreveu esse texto, escreveu essa canção, que os israelitas cantaram e cantam ainda, muitas vezes em suas festas ou até em festas de casamento, era um período aonde o reino, aonde cidades, aonde aldeias eram constantemente atacadas, eram guerras sobre guerras, eram invasões sobre invasões, e para amenizar essa questão, eram levantados sentinelas nas casas, nas aldeias, nas cidades, para que esses tomassem conta. Mas o texto fala assim: olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E da mesma forma que naquela época as pessoas buscavam formas de se guardar, de se proteger com sentinelas, hoje nós também tentamos fazer isso. Às vezes compramos cerca elétricas, às vezes não queremos sair de casa por questão de medo e segurança. Graças a Deus que no Brasil não há essa questão de guerra, mas há insegurança urbana por causa da sua violência. Mas porém há outros meios que causam insegurança no coração do ser humano: o desemprego, essa questão da pandemia, do Covid-19 que o mundo está enfrentando. Isso causa insegurança, e cada vez que nós ficamos mais inseguros, nós tentamos buscar métodos mirabolantes para nos proteger. Nós tentamos, às vezes, não posso fazer determinada coisa, não posso fazer isso, com medo tanto, não somente do Covid-19, mas talvez da violência doméstica. Às vezes nos trancamos em casa, às vezes trancamos os nossos filhos em casa, trancamos os nossos pais, às vezes andamos na rua com medo do que pode acontecer, e esse medo vai nos paralisando pouco a pouco. Porém, o texto nos fala que o medo não precisa estar no seu coração, que Deus nos guarda o tempo inteiro. Basta nos entregarmos e confiar a Ele. Então, pastor, eu não preciso seguir os protocolos de segurança, eu não preciso fazer nada daquilo que está sendo dito na mídia, não preciso me proteger em relação a não andar com o celular na rua para o assaltante não vir tomá-lo. Não, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você não deixar o medo, a insegurança tomar conta do seu coração, porque quem está te guardando é o Senhor. O que você e eu temos que fazer é orar ao Senhor dos Exércitos, aquele que não dorme em nenhum momento, que está sempre vigilante com os olhos atentos ao teu povo. É clamá-lo, é buscá-lo, é entregar a sua vida e sua casa, por mais que o mundo esteja com um caos, mas o Senhor continua imperando no seu trono, o Senhor continua nos protegendo em todo o tempo. Então não tenha medo, busque ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor, porque Ele te guarda o tempo inteiro, Ele guarda a tua casa. Não adianta eu e você querermos fazer métodos mirabolantes para tentar nos proteger, se não convidarmos Deus para guardar a nossa casa. Se não convidarmos Deus para ser aquele que será o guardião, aquele que estará à porta, nos protegendo de todo mal. E seguindo
O texto, eu vejo um terceiro ensinamento nesse texto, que é o Senhor que nos sustenta. O versículo 2 fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Hoje, na rotina urbana, é comum encontrarmos pais e mães de famílias que trabalham de madrugada, vai até a noite, chegam em casa cansados, sobrecarregados, chegam em casa já exaustos, não conseguindo, não querendo, às vezes nem conversar com os próprios filhos ou com o cônjuge, e acaba ficando ali cansado, porque tem aquela questão que eu tenho que trazer o sustento para minha casa, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que ser aquele que dá o alimento, eu tenho que comprar material escolar para os meus filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e vamos nos rendendo cada dia mais e cada vez mais ao trabalho, a essa rotina, principalmente em grandes cidades, aonde você gasta um grande tempo para ir, um grande tempo para voltar do trabalho, e cada vez o nosso tempo em família vai ficando encurtado, vai ficando menor, e parece que o relacionamento em casa vai sendo cada vez mais difícil. Essa é uma realidade, infelizmente, de boa parte dos brasileiros. E às vezes pensamos, não, eu tenho que fazer isso porque vai ser a única forma que eu tenho de conseguir o sustento para a minha casa. E o trabalho deve ser algo que dê dignidade, prazer ao ser humano, acaba tornando algo penoso, acaba tornando algo massacrante, algo que deixa o ser humano desanimado. E você começa a ir trabalhar não com a vontade de ver a sua vida mudar, mas porque você tem que trabalhar. Então, Salomão nos dá essa dica: inútil é a gente gastar o nosso tempo com esse trabalho, gastar o nosso tempo com essas coisas. Ah, pastor, então eu tenho que largar o meu trabalho, abandonar tudo, e já que o texto está falando na parte B lá, que o Senhor dá enquanto seus amados dormem, então é só eu dormir. Não, meu irmão, minha irmã, o texto não está falando isso, não. Misericórdia. O texto está falando que o Senhor é aquele que proverá na sua casa. O Senhor proverá sobre o seu lar. O Senhor proverá sobre a sua família aquilo que vocês estiverem precisando. Mateus fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, essas coisas que é o vestir, que é o alimento, que é a casa, que é a proteção, o Senhor provê para os seus. Busque uma direção em Deus, em como talvez você irá conseguir um trabalho que te traga prazer, mas que principalmente te dê tempo em casa, te dê tempo para você sentar à mesa, te dê tempo para você ouvir o seu marido, ouvir os teus filhos, ouvir a sua esposa, talvez ouvir os seus pais. Busque em Deus uma direção. Amém? Porque nada adianta gastarmos tanto tempo no trabalho se não tivermos tempo para a nossa família. E um quarto ensinamento que eu vejo nesse texto é que o Senhor nos dá a sua herança. E o texto fala de herança aqui, os nossos filhos. Os filhos são a herança do Senhor para a nossa vida. Os filhos são a oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar com Ele o dom da vida. Não é somente você gerar e largar, mas é você cuidar, é você tratar, é você amar, assim como o Senhor tem demonstrado o amor dele conosco. É obrigação dos pais amar os teus filhos e prover sobre ele todas as coisas. E esse prover é prover amor, é prover a palavra do Senhor, é prover a instrução, porque o texto fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. O guerreiro, o arqueiro, carrega as flechas para onde quer que ele vá. Se ele vai para a guerra, ele vai carregar as flechas. Se ele vai
para talvez para a hora de descanso, ele vai carregar as flechas. O pai e a mãe carregam os seus filhos aonde quer que eles estiverem, seja no trabalho, seja na igreja. Mas tem um detalhe importante: chega um momento que o arqueiro tem que lançar a sua flecha. O arqueiro não vai carregar a flecha pela vida toda. E quem dá a ordem, quem dá a direção para onde deve ser lançado essa flecha é o Senhor. É o capitão, é aquele que está à frente do exército. Então, se você é pai, se você é mãe, creia que o seu filho e a sua filha é a herança do Senhor para você. Às vezes pensamos que a nossa herança são bens materiais. Não. A principal herança do Senhor para a família são os filhos. E meu amigo, minha amiga, cuide bem dos teus filhos, porque haverá uma hora que o Senhor fale: pode lançar. Você tem que lançar os teus filhos no centro da vontade do Senhor. Eu e você, nós temos que treinar os nossos filhos, nós temos que capacitar os nossos filhos a buscar e entender o lugar que eles devem acertar. O alvo é no Senhor, é o coração de Deus. Amém? Amém. Então, quando eu paro, olho esse texto e penso que a família como sendo a primeira instituição que Deus criou, e ela hoje, infelizmente, é a mais afetada nessa rotina frenética que o mundo vive, nessa rotina frenética de ser atacada constantemente. Mas hoje, eu olhando para a pandemia que está acontecendo no mundo, o isolamento social, essa questão de quarentena, de vermos famílias de novo, depois de muito tempo, poder almoçar e jantar juntas. Famílias que há muito tempo não conseguiam cultuar a Deus juntas, em casa, e hoje estão podendo cultuar. Acredito, meu irmão, minha irmã, que Deus nos está dando uma chance de reaprender o que é ser família, de reaprender o que é ser família que caminha junto. Não família só por morar debaixo do mesmo teto, por ter o mesmo sangue, mas família por compartilhar momentos juntos e orar e adorar o Senhor juntos. E Deus está nos lembrando essa noite que não adianta você querer edificar o mundo, querer edificar várias casas e não convidar o Senhor para edificar, porque quem edifica a nossa casa é Deus. Não adianta você buscar uma segurança frenética, uma segurança que o mundo dá, porque quem guarda você e sua casa é Deus. Não adianta você querer prover tudo na sua casa e se esquecendo que Deus é o principal provedor de todas as coisas. A responsabilidade de prover tudo na sua casa é do Senhor, é de Deus. A nossa responsabilidade é entregar, é confiar e é descansar em Deus. Que nesse tempo de coronavírus, de Covid-19, se você está em casa, valorize o seu tempo com a sua família, mas não se esqueça, convide o Senhor para edificar, convide o Senhor para guardar e viva com intensidade a herança que o Senhor está dando para vocês. Amém? Deixa eu orar por você e pela sua casa. Senhor Deus, quão bom é poder descansar no Senhor. Pai, que nesses tempos, ó Pai, que nós estamos vivendo de tanta insegurança, de tanto medo, Senhor, que nós possamos ter no nosso lar um ponto de refúgio, um ponto de refrigério. Então eu peço, ó Pai, que o Senhor ministre sobre cada família, ó Pai, a sua proteção, o seu amor, a sua provisão. Que nós possamos entender, ó Pai, como iremos edificar a nossa casa no Senhor, para que ela não caia perante as tempestades, para que ela não caia, ó Deus, perante o vento forte, mas que ela permaneça firme, que a nossa família permaneça firme, ó Deus. Nossa fé não seja abalada pelas inseguranças do mundo, mas seja, Deus, provada, fortificada, testada e aprovada no Senhor, ó Pai. Eu clamo, ó Deus, sobre as famílias das nossas igrejas, ó Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai, as alcance. Ministra, ó Deus, a Tua provisão. Ministra, ó Pai, a Tua paz. Ministra, ó Pai, as Tuas certezas, ó Pai, no coração de pais, mães e filhos, ó Pai. Ó Deus, também eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que aquelas famílias que estão perdidas, que aquelas famílias, ó Pai, que talvez estão destruídas,
possam voltar-se para essa palavra e lembrar que o Senhor é aquele que edifica a casa, que o Senhor é aquele que guarda a casa, que o Senhor é aquele que provê sobre toda a casa, ó Pai. Que não há destruição, ó Deus, que não há, ó Pai, qualquer atrito, qualquer medo, qualquer, ó Pai, sentimento que o Senhor não é capaz de reverter, porque o Senhor edifica, o Senhor provê e o Senhor cura, ó Pai, as feridas que muitas vezes foram construídas durante o tempo. Ó Pai, que o Senhor entre com a tua provisão, que o Senhor entre com o teu Espírito Santo, é que eu te clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Queria também, meu irmão, minha irmã, orar nesse momento por vocês que estão nos vendo, mas também, principalmente, pelos profissionais de saúde, pelas aquelas pessoas que estão trabalhando frente a essa pandemia, para as pessoas que têm que sair de casa para prover o alimento, que estão necessitadas, que estão precisando. Então eu queria que você aí na sua casa fechasse os teus olhos e em posição de clamor, clamasse comigo por essas vidas. Senhor, nós queremos nessa noite entregar, ó Deus, cada profissional, ó Pai, que está na busca do pão diário, que está, ó Deus, ali buscando o alimento para ele e para a sua casa. Que o Senhor esteja com eles, os protegendo, ó Pai, seja da área da saúde, seja do comércio, Senhor, seja do transporte, seja da indústria, ó Pai. Eu não sei qual a área que esses irmãos estão trabalhando, mas eu peço que a tua proteção esteja sobre eles, que a cura do Senhor esteja sobre aqueles que já foram acometidos, ó Pai, pelo coronavírus. Ó Pai, clamamos também, ó Deus, que médicos não são capazes de responder, ó Deus, que a ciência talvez ainda não é capaz de responder como que é a cura desse vírus, mas nós sabemos que o Senhor já sabe, que o Senhor já conhece, então clamamos, ó Pai, humildemente, revela aos profissionais de saúde, revela aqueles que estão buscando, ó Pai, uma cura, uma direção de como, ó Pai, podemos enfrentar esse vírus. Ó Pai, nós não queremos depois dessa pandemia voltar à normalidade, porque Deus, percebemos que a normalidade era anormal ao Senhor. Nós queremos voltar, ó Pai, à nossa vida, mas não como era, mas com vidas transformadas, com famílias transformadas, com pessoas transformadas, com uma nova visão de mundo, pessoas mais solidárias, pessoas que querem mais comunhão, querem mais estar juntos, ó Pai. Então, Senhor, nós pedimos, entre em providência sobre as nossas famílias, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso país. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouco dessa palavra. Um abraço para todos da Igreja Metodista em Goiabeiras, da Igreja Metodista em Aracruz e Coqueiral, que eu vi que estão nos seguindo. Eu vi também algumas pessoas de Linhares. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa iluminar a vida de vocês, que vocês acompanhem, como já estão acompanhando com o pastor Erlon, as lives diárias, mas essa semana que vocês acompanhem, orem e intercedam pelas famílias. Amém? Amanhã terá um outro pastor ministrando e do decorrer da semana será sempre assim. Então que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Amém?